Olá, meus amigos, graças a Deus, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Pastor Jefferson chegando aqui mais uma vez ao seu palavra que traz fé. E hoje nós vamos à carta aos Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 24, que diz assim: Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Bom, nós aprendemos com tantos homens na Bíblia, homens e mulheres, que agiram por fé. E aqui nessa escalada de heróis da fé, aqui no capítulo 11, nós falamos hoje de Moisés. Moisés, ele foi um homem que ele decidiu andar com Deus. Ele decidiu deixar as riquezas, deixar a alegria daquele mundo, daquele período que o Egito dominava todo mundo. Veja como são as coisas. Ele teve a ser chamado, filho da filha de Faraó. Período em que estar no Egito e fazer parte da cúpula de Faraó não era para qualquer pessoa. Lembrando que nesse tempo ele estava negando a si mesmo, ele estava negando ter os banquetes, os melhores banquetes estavam na casa do faraó, o rei do Egito. Ele tinha regalias, autoridade, poder sobre o maior exército, o exército mais temido da época era o exército do Egito. E ele negou, ele não quis isso. Porque por mais que ele fosse envergonhado por um pouco de tempo, ele passou 40 anos num deserto por rejeitar os prazeres do Egito. Às vezes nós estamos tão distantes de Deus que nós não conseguimos recusar os prazeres do mundo. O mundo, ele traz prazeres momentâneos, como a Bíblia fala. Ele negou os prazeres momentâneos, esperando que coisas melhores estariam por vir. Ele esperava um prêmio, uma recompensa de Deus. No entanto, que o maior pastor, conhecido por muitas pessoas, reconhecido biblicamente, o maior pastor, claro que a exemplo, a título de profetas, de homens comuns a não ser Cristo Jesus, que é o pastor, o sumo pastor de pastores, nós vemos que Moisés foi o maior pastor em sua época, porque ele tinha um rebanho de 3 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas debaixo de sua autoridade. Ele negou estar debaixo dos ensinamentos, de todas as regalias que o Egito tinha para servir a Deus com sinceridade. Às vezes acontece com a gente assim. Nós trocamos o bem maior, que é a presença de Deus, a unção de Deus, a autoridade de Deus, no nome de Jesus, que nós podemos vencer quaisquer batalhas, para poucos momentos, em poucas alegrias ou em momentos de amizades erradas, de más companhias, de estar muitas vezes, como diz um dito popular, o Maria vai com as outras, que está muitas vezes praticando coisas que não são concernentes à palavra. E assim, então, a pessoa vai se afastando e se afastando de Deus pelos prazeres do mundo. Eu digo para você, negue os prazeres do mundo para que você possa ter a alegria da salvação. Porque Moisés, ele escolheu no seu coração, ele precisou pela fé, ele agiu por fé, crendo que Deus tinha coisas maiores por ele. Ele aprendeu com sua mãe. Apesar de ter sido tirado de dentro da sua casa, o próprio Deus fez que a mãe dele fosse paga, recebesse um salário para cuidar dele. Pastor, como que uma coisa dessa acontece? Isso chama-se fé. Nós precisamos aprender que pela fé, em nome de Jesus, nós temos que aprender a renunciar certos momentos da nossa vida. Porque a renúncia que você faz hoje trará benefícios amanhã. Aprenda a renunciar. Pastor, eu não queria que fosse do jeito que está acontecendo agora. Aprenda que essa renúncia trará uma grande recompensa amanhã. Então aprenda, viva pela palavra, viva pela fé, faça como Moisés. Seja uma pessoa que renuncia a regalias para um dia estar muito melhor com Deus. Não se esqueça, Deus não quer que você seja miserável, que você não viva melhor, que você não cresça. Ele quer que você cresça, mas não à base, às custas do mundo, às custas do Egito. Deus quer fazer você crescer pela palavra dele. Confia nele e o mais ele fará, tá bom? Que Deus te abençoe, que seu dia seja muito melhor depois dessa palavra. Um forte abraço a todos. Tchau!